Ulisses acorrentado é a representação eloquente do juiz consciente. Juiz consciente da sua humanidade, mas firme nos seus propósitos de não sucumbir aos seus próprios desejos, senhor relator, aos encantos momentâneos, aos sofrimentos, às dores. Ulisses acorrentado é o juiz que não se afasta da técnica jurídica, da coerência dos seus próprios julgados, aquilo que dá integridade ao direito na voz de Dworkin. Ser juiz é, sim, acorrentar-se ao direito e não se afastar da boa aplicação do direito e da lei sob nenhum pretexto, sob nenhuma hipótese. Olá, meu nome é Jader Marques, eu sou especialista, mestre, doutor em Direito, sou graduado em Filosofia, sou criador da Escola de Criminalistas. Esse é o Mais Não Digo. E hoje eu quero falar dessa sustentação oral cujo trecho vocês olharam aí na abertura. Naquele momento, fazendo uma sustentação oral no caso Kiss, esse caso emblemático, paradigmático, um dos casos mais importantes do país, dada a dimensão da tragédia e a repercussão, a cobertura midiática que ele tem, era um momento em que eu precisava sustentar perante o Superior Tribunal de Justiça o recurso ajuizado pelo Ministério Público que visava a remessa do caso a júri. Em 2013, quando a boate pegou fogo, eu fui chamado a atuar em defesa do Alessandro Spor. Lá no hospital, as imagens que o Fantástico exibiu foram feitas do meu celular. Um pedido de uma imagem do Alessandro Spor que ainda não existia. Eu topei, aceitei fazer imagens do meu cliente exatamente porque eu precisava mostrar que o Alessandro estava internado, que ele estava intoxicado com a fumaça, que ele estava recebendo medicação e atendimento médico por intoxicação. Eu topei e as imagens que aparecem do Alessandro no hospital foram feitas por mim. A edição do Fantástico distorceu completamente a situação. Mas lá, naquele momento, eu tive a oportunidade de conversar pela primeira vez com o meu cliente, logo depois do incêndio, e de dizer para ele que tivesse calma, que acreditasse no meu trabalho, no trabalho que eu pretendia desenvolver, que tivesse paciência, que tivesse força, coragem, porque ele estava preso, algemado à cama, recebendo ao mesmo tempo medicamentos e atendimento, com uma ordem de prisão, de remessa dali para o presídio. Isso há poucos dias do seu aniversário, tendo como companheira de quarto a sua esposa, grávida naquele momento. O cenário, o mais terrível. E o que eu dizia para o Alessandro naquele momento, que me cabia fazer, era que tivesse confiança na sua defesa, que tivesse coragem, que tivesse força para suportar aquele momento. O que, convenhamos, era algo muito difícil. Mas o que eu acenava para o meu cliente naquele momento era que a sua paciência, que a sua coragem, que a sua força permitisse, né? Fizesse com que ele pudesse aguentar esse martírio até uma possível desclassificação de dolo eventual para a culpa consciente. Era isso que eu dizia para o meu cliente em 2013, pois foi isso que aconteceu 5 anos depois. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, numa votação que eu posso dizer histórica, mas difícil, porque foram 4 votos contra 4, 4 votos desclassificaram o caso da Boate Kiss de dolo eventual para culpa. Essa situação histórica fez com que eu rememorasse aquele momento trágico em que eu estava ao lado do meu cliente ao hospital. Mas também me remete à sustentação oral, algum tempo depois, perante o STJ, em que eu faço uma alegoria, uma analogia à situação de Ulisses. Sim, o Ulisses de Troia, Ulisses que passa a ilha de Capri e que se vê diante do canto das sereias. Eu fiz essa sustentação oral
lá enquanto aguardava o momento de ser chamado. Essa é uma das coisas mais marcantes da minha atividade profissional. O fato de que eu me conecto com a sustentação oral minutos antes, horas antes, eu quero dizer que um pouco antes do momento em que eu vou fazê-la. Sustentar oralmente um caso, um recurso, um habeas corpus, uma situação perante os tribunais é algo que demanda um preparo prévio. Nós precisamos organizar a nossa cabeça dentro dos parâmetros do fato, dos parâmetros legais e dos parâmetros da boa oratória. São 3 elementos fundamentais. Eu preciso saber o fato, eu preciso saber o direito e eu preciso saber boas técnicas de oratória. Eu uso esse elemento da sustentação perante o STJ, esse exemplo, para trazer aqui algo que foi construído desde o hospital com o meu cliente até aquele momento. Algo que foi folha por folha do processo colocado lá, cada uma delas foi colocada lá com a minha mão, com a minha participação, com o meu olhar. Eu construí cada ponto de cada fase, de cada elemento desse processo. Então, quando eu chego no STJ, a questão de fato, ela é absolutamente dominada por mim. A questão de direito, diante da construção da tese de desclassificação para culpa, nesse dolo eventual inventado pelo Ministério Público, era algo de absoluto domínio. As circunstâncias todas que conduziram a nossa atuação nesse processo, da fase de investigação para a denúncia, da denúncia para a pronúncia, da pronúncia para a desclassificação no Tribunal de Justiça, tudo isso estava absolutamente vivo em mim no momento em que eu aguardava a sustentação oral para o STJ. Lá no STJ, perante o tribunal que julgaria ali o recurso especial do Ministério Público inconformado com a desclassificação. Fato, o direito. E aí veio a questão da oratória. Ulisses precisava passar pelas sereias na ilha de Capri, sendo o canto das sereias a grande causa da destruição dos marinheiros que, encantados pela cantoria das sereias, se jogavam ao mar. E com isso perdiam a sua vida e as embarcações. Ulisses, o sagaz, o inteligente, o astuto, tem a ideia de amarrar-se ao mastro, colocando cera nos ouvidos, colocando a tripulação também. Alguns falam que foi miolo de pão, que depois, inclusive, teria sido comido pelas sereias que, naquela história, na verdade, são aladas, são aves, né? Mas, enfim, se amarra ao mastro para não sucumbir ao canto das sereias. E eu usei essa figura para mostrar aquilo que me parecia fundamental naquele momento, de que o julgador, tal como Ulisses, deve fazer todo o possível, o humanamente possível, para não sucumbir às pressões da imprensa, para não sucumbir às pressões advindas da dor justificada, terrível dos familiares, para não sucumbir a toda e qualquer outra hipótese que não fosse a aplicação do direito ao caso. Que naquela situação, na visão da defesa, na minha modestíssima visão como jurista, é a da desclassificação do dolo eventual para culpa. Elisandro Spor, assim como qualquer um dos 3 réus, nunca quis, assim como nunca assumiu o risco de matar aquelas pessoas. Não há dolo eventual nessa hipótese. E o juiz Ulisses é aquele que toma todas as medidas humanamente possíveis para não sucumbir às pressões, aquilo
que eu caracterizei como o canto das sereias que seria capaz de desviar o juiz do bom julgamento. Em minutos, a instantes do julgamento, eu peguei o bloco do meu escritório com uma caneta e comecei a redigir aquilo que acabou sendo a sustentação oral da defesa de Lissandro Spor no STJ em razão do recurso especial ajuizado pelo Ministério Público. O ministro, relator na época, passando pela súmula 7, admite o recurso, conhece e lhe dá provimento, mandando os réus a júri, e o restante, todos e todas acompanharam, foi o primeiro julgamento da Boate Kiss. Sustentar perante tribunais superiores, perante tribunais regionais ou tribunais estaduais, demanda, portanto, um conhecimento absoluto da matéria de fato, um conhecimento absoluto da teoria que orienta a prática diante da tese defensiva para aquela matéria de fato. E, obviamente, isso depende de uma oratória capaz de prender a atenção das pessoas, de seduzir pelo cuidado com a voz, com a qualidade dos argumentos, com a organização dessa que é a nossa tarefa naquele momento, que é a fala em torno da tese defensiva. Jader, qual seria a grande estratégia ou a grande fórmula, o manual por meio do qual é possível fazer sempre uma sustentação oral brilhante? Eu diria que eu estou aqui dando 3 elementos fundamentais para qualquer sustentação. Mas, sem dúvida, a organização do conteúdo dentro do tempo. Escolhendo a temática central do recurso, os pontos essenciais da tese do ponto de vista jurídico com a sua aplicação à matéria de fato, sem perder tempo com leituras de depoimentos, sem perder tempo com provas específicas, o depoimento de A, de B ou de C, a perícia A, B ou C, essa ou aquela pequena questão, não. Ali é hora de tratar as coisas com a sua inteireza dentro do tempo possível. Portanto, é preciso ser preciso. A vida não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Na sustentação oral, nós temos que ter a precisão da navegação. Nós temos que levantar as matérias de fato à luz do direito aplicável com a melhor narrativa possível, com uma oratória a melhor possível. Um bom roteiro que começa pela exposição dos pontos, já de início. Tratarei de A, B, C. Já determina quais serão os elementos tratados naquela sustentação oral. Vou tratar de A, B, C. Ao tratar de A, B, C, expõe A, dá a resolução jurídica. Expõe B, dá a resolução jurídica. Expõe C e dá a resolução jurídica. E termina com aquele momento que é o ápice da fala, que é o gran final. Ou inverte. Começa com a ênfase, com a frase de efeito, com a parábola, com a metáfora, chamando a atenção dos julgadores e depois descreve os argumentos com a solução jurídica um a um até o requerimento final. Há um tempo e há um conteúdo. A grande maestria, o grande ponto fundamental, o ponto fundamental da defesa é conseguir, com a melhor narrativa possível, com a melhor fórmula possível, cumprir esse esquema fático jurídico dentro do tempo previsto. Eu espero que essa sustentação oral sirva como um exemplo daquilo que contém preparo, muito estudo, muita técnica e muita espontaneidade. Não como um paradigma da melhor sustentação oral de todos os tempos, mas como algo que foi feito com a inteireza da minha alma, com
toda a força do meu espírito, com a garra com a qual eu conduzo a minha advocacia sempre. Ali está, nessa sustentação, um equilíbrio que é conquistado ao longo de muito treino, de muito preparo, de muito estudo. Ali está uma gestão do tempo com os argumentos essenciais a partir da repetição. Como eu digo, a gente faz melhor sempre que se prepara bem. Esse é o Mais Não Digo. Curta a nossa página, se inscreva e divulgue para os seus amigos se esse conteúdo faz sentido na tua vida ou na tua advocacia. Até a próxima!